Muito bem, pessoal, vamos iniciar a nossa cobertura da rodada de hoje da NBA comentando sobre Denver Nuggets e Phoenix Suns. As duas equipes se enfrentaram nessa noite de segunda-feira, jogo disputado lá no Colorado, na casa do Denver Nuggets, e deu Denver. Jogando em casa, o Denver bateu a equipe do Phoenix por 117-90. Uma atuação muito boa do Denver. Muito boa mesmo. Uma das melhores do time nessa temporada. E essa foi uma vitória relevante, uma vitória grande assim do Denver. Principalmente pelo contexto do jogo. Apesar de jogar em casa e de enfrentar um Phoenix Suns sem o Devin Booker, que inclusive tá fazendo uma falta absurda nesse time. Impressionante como que o Phoenix caiu de rendimento sem o Devin Booker. Apesar de ter esses fatores favoráveis, o Denver foi pro jogo de hoje sem o Jamal Murray, que vem sendo extremamente decisivo nas últimas rodadas, então é uma ausência relevante. E foi pro jogo de hoje vindo de back-to-back, que no caso foi uma prorrogação duríssima contra o Pelicans. Então teve a ausência do Murray, teve o desgaste da prorrogação na noite anterior, e mesmo assim o Denver fez o jogo que fez. Um jogo muito sólido, desde o primeiro quarto. O Denver foi muito bem nos dois lados da quadra, executou bem na defesa, botou pressão nos jogadores do Phoenix o tempo inteiro, forçando turnover, forçando erros. E no ataque, foi eficiente. Rodou bem a bola, teve ali o Jokic sendo o grande ponto focal ali do ataque, mas teve ali os coadjuvantes aparecendo. Teve o Michael Porter Jr. entregando, talvez o seu melhor jogo na temporada. 24 pontos, 6 rebotes, 4 assistências, 10 de 12 no field goal. Uma atuação muito forte do Michael Porter. O primeiro quarto dele foi absurdo. Ele terminou o primeiro quarto com 14 pontos e com só um arremesso errado. Sim, jogou muito o Michael Porter. Jogou muito. Uma atuação que serve como uma resposta aos recentes rumores de troca envolvendo o nome dele, Muito tem sido falado sobre a possibilidade do Denver trocar o Michael Porter e tal. E aí hoje ele deu uma resposta do tipo, vocês querem mesmo me trocar? É disso que vocês vão abrir mão. Então foi uma baita resposta dele. Uma baita resposta também ao jogo passado, O jogo contra o Pelicans do Michael Porter não foi muito bom, tanto que no quarto período e na prorrogação ele nem jogou. Então foi uma resposta também nesse sentido do jogo de ontem. Jogou muito bem. Russell Westbrook entregou mais um ótimo jogo. O terceiro quarto do Westbrook foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Talvez ele tenha sido o grande destaque do terceiro quarto, que foi onde o Denver, de fato, confirmou a vitória. Denver foi pro intervalo na frente, vencendo por 4 pontos, fazendo um bom jogo, fazendo um bom primeiro tempo. Só que no terceiro quarto foi onde tudo se resolveu. O Denver simplesmente passeou no terceiro quarto, meteu 45-28 no terceiro período. Um amasso. Foi pro quarto período vencendo por 100-79. Então, o terceiro quarto foi onde tudo se resolveu. E nesse terceiro quarto, o Westbrook foi muito bem. Impactou na defesa, impactou no ataque, tomando ótimas decisões. Outro cara que apareceu bem no terceiro quarto e fechou o jogo bem também, no geral, foi o Aaron Gordon. Mais um bom jogo do Aaron Gordon. Mais um jogo onde ele apareceu ali no perímetro, matando bola de 3, matando bola importante. Ótimo jogo do Aaron Gordon. E teve também alguns outros
alguns outros caras ali aparecendo. O Peyton Watson fez um ótimo segundo quarto. O terceiro quarto dele também foi bom. Cara, o Jalen Pickett, o moleque que recebeu minutos hoje por conta da ausência do Murray, cara, jogou muito bem. Jogou muito bem. Ele fez um segundo quarto muito bom. Inclusive, uma coisa que aconteceu hoje e que não costuma acontecer muito com o Denver foi o time ter jogado bem sem o Jokic. O Denver abriu o segundo quarto sem o Jokic. O Jokic começou o segundo quarto no banco. E o Denver conseguiu jogar bem. O Denver conseguiu estender a sua vantagem sem o Jokic. Isso não é normal. Normalmente, cada minuto que o Jokic passa no banco é uma tortura pro Denver. É um desespero. Hoje não foi. E muito por conta do Jalen Pickett, que fez um bom começo do segundo quarto, aparecendo no ataque, achando passe, roubando bola, botando pressão na defesa, muita intensidade na defesa. Moleque foi bem, cara. Moleque foi bem. Então vale o destaque pra ele, pro Peyton Watson, pro Christian Braun. Teve ali seus momentos, então foi uma atuação coletiva muito boa do Denver. Muito boa, num contexto, repito, não muito favorável. Então, uma vitória muito grande mesmo. O Denver se fixa, né, no top 6 ali da conferência, se fixa ali na zona de vaga direta nos playoffs e complica a vida de um rival, né? O Phoenix tá caminhando aí para terminar 2024 em baixa. Essa fase atual do Phoenix é muito ruim. É muito ruim. O Phoenix perdeu 12 dos seus últimos 17 jogos, cara. 12 dos últimos 17. O time tá muito mal. A maionese tá dando uma bela de uma desandada por lá. Primeiro, teve ali o período horrível sem o Kevin Durant, onde o Phoenix simplesmente não conseguiu ganhar de ninguém. E agora tá tendo o período sem o Devin Booker, que tá sendo tão desastroso quanto. Então, cara, situação complicada do Phoenix. Jogo muito fraco, especialmente na parte defensiva. Eu vi muito torcedor do Phoenix falando que esse foi o pior jogo defensivo do Suns em muito tempo. E realmente, tentando puxar aqui na memória dos jogos do Phoenix que eu assisti, cara, eu não me lembro de um jogo onde o Phoenix defendeu tão mal igual hoje. Foi realmente um desempenho defensivo. Um desempenho defensivo. Nossa, o português tá em dia, né? Foi um desempenho defensivo fraquíssimo no terceiro quarto. Foi uma piada. Assim, parecia que o Phoenix tava de sacanagem no terceiro quarto. Defesa inexistente no terceiro período. Horrível. Horrível. E infelizmente isso tem sido algo recorrente desse Phoenix nos últimos jogos. O Phoenix não consegue defender bem. Ofensivamente, é um time que depende totalmente do Kevin Durant. Totalmente. É um time que não consegue criar se não for por meio do Durant. E aquele velho problema de criação de bolas de 3 voltou com tudo. O Phoenix não consegue criar bons visuais para 3 pontos. Não consegue. Não consegue hoje. O time matou 13 bolas de 3. Mas assim, a maioria, cara, contestada. Sabe, a maioria foi meio que na sorte, assim. Teve pouquíssimas jogadas bem trabalhadas, teve pouquíssimas jogadas bem construídas. Tanto que o time cometeu 13 turnovers e só distribuiu 23 assistências. Nenhum jogador do Phoenix passou das 4 assistências hoje. Então foi uma noite péssima. Péssima. Desempenho horrível também no lance livre. 73%, muito baixo. Cara, situação complicada. Realmente o Phoenix vive um momento péssimo. 14ª derrota na temporada. Campanha 14-14. Hoje o Phoenix
se encontra fora da zona de pós-temporada. E, mano, a perspectiva é dura, velho. Tem aí o rumor de que o time pode ir atrás do Jimmy Butler e tal. Mas, sinceramente, eu não sei se seria a solução também não, tá? Não sei. Pra mim, o Phoenix tem um problema sistêmico, sabe? Alguma coisa acontece por lá que nada dá certo. E o Budenholzer... É muito louco falar isso, mano. Mas o Budenholzer, nos últimos 10 jogos aí, tem feito um trabalho pior do que o Frank Vogel. Por mais incrível que pareça. O Budenholzer, que até começou bem a temporada. O trabalho dele até começou bem. Cara, impressionante como decaiu o trabalho dele, mano. Não acha soluções, não consegue tirar o máximo desses jogadores. Não existe organização defensiva. Mano. Feia a situação, viu? Feia. Entendo que talvez falte um pouco de material humano. Tem aí a ausência do Booker. Sentida demais. Qualquer time sentiria a ausência do Booker. Mas, mano, não é como também se o Phoenix não tivesse ninguém. Pô, o Phoenix alinhou hoje com Bradley Beal, Ty Jones, Royce O'Neal, Kevin Durant e Yusuf Nurkic. Pô, mano. Puta quinteto. Puta quinteto. E aí, vindo do banco, teve o Monte Morris, que é bom jogador. Ozzy Godaro, que é bom jogador. Mason Plumlee, que é um pivô correto. Josh Okogie, não vive o melhor momento, mas é bom jogador. Ryan Dunn, que é ótimo jogador, um dos melhores novatos dessa temporada. Então não é como se o Phoenix tivesse só um monte de bagre. Não é o caso. Não é o caso. Em termos até de profundidade de elenco, o Phoenix tem mais profundidade do que o Denver. É que hoje foi uma noite à parte, onde os reservas do Denver jogaram bem. Jalen Pickett, Peyton Watson. Normalmente esses caras não estão jogando tão bem assim. Principalmente o Jalen Pickett, que normalmente nem joga. Hoje jogou muito bem, 11 pontos, 8 assistências, jogou bem. Então o Phoenix tem mais profundidade do que o Denver. Só que hoje o time não conseguiu fazer nada. Competiu no primeiro tempo, só que no terceiro quarto o time foi horroroso. Então, cara, indicativos bem preocupantes aí em Phoenix, tá? Bem preocupantes mesmo. Mas enfim, belo resultado por parte do Denver, vitória importante, time aí caminha pra fechar bem aí o 2024 e pra começar 2025 com uma perspectiva bem positiva, né? Tô gostando desse fim de dezembro do Denver. Tem me agradado. Teve ali um tropecinho aqui ou ali, mas no geral é um fim de mês bom do Denver. Bom mesmo. Outra partida do Phoenix, né? Horroroso! Jesus amado. Mas bom, era isso que eu tinha pra falar sobre o jogo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de avaliar com seu like, de comentar a sua opinião. O que você achou do jogo, o que você tem achado do Phoenix Suns. Você concorda que os indicativos desses últimos 10, 12 jogos são de fato negativos? Comenta aí que eu quero saber a sua visão, tá bom? É isso, nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Grande abraço e até a próxima, turma. Tchau!